que vamos falar sobre hipertireoidismo felino. No final, a gente tira, né, as dúvidas que o pessoal tiver aí, mas vamos lá. Bom, o hipertireoidismo é uma doença muito, muito tranquila de se diagnosticar. Não é difícil, tá, o diagnóstico dela. O que é mais desafiador são as doenças que estão, as comorbidades que estão associadas ao hipertireoidismo. E essa doença, ela vai ter um curso insidioso, tá? Por quê? Porque é uma doença que o gato não vai demonstrar sintomas no início, né? Ele, na verdade, ele até demonstra, só que o tutor não sabe que isso é um sinal clínico. Ela tem múltiplas manifestações clínicas, tá? E a gente sabe que hoje em dia o hipertireoidismo é uma endocrinopatia, ela é mais comum do que a diabetes, né? A gente diagnostica mais gatos com hipertireoidismo do que gatos com diabetes, então ela é a endocrinopatia mais comum nos gatos. E muitas vezes a gente tem um diagnóstico tardio, né? Como eu estava falando, os tutores não sabem que o gato está apresentando um sintoma, está apresentando um sinal clínico. Então, aquele gato que bebe muita água, faz muito xixi, fica muito ativo e é um gato idoso e o tutor acha que é normal. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ter diagnóstico tardio da doença. E ela vai ocorrer aí em pacientes idosos, mais ou menos entre 10 e 14 anos, é o mais relatado, mas a gente tem que ficar de olho que a partir de 8 anos a gente já pode ter pacientes com hipertireoidismo. Então, todos os gatos, né, não importa a idade, a gente tem que palpar tireoide. Bom, o que é o hipertireoidismo, né? Então, o hipertireoidismo é uma doença comum, é uma endocrinopatia muito comum, muito frequente na clínica de felinos. A gente tem muitos pacientes com hipertireoidismo, ocorre em gatos idosos, tá? E os sinais clínicos são um pouco clássicos. Mas o que é isso? Por que ela faz beber muita água? Por que o gato fica muito ativo, tá? O hipertireoidismo é uma condição clínica resultante de uma produção exagerada dos hormônios tireoidianos. Então, a tireoide começa a produzir de forma exagerada os hormônios T3 e T4, tá? Então, a tiroxina e a triodotiroxina, que são dois hormônios que exercem inúmeras funções no organismo, e uma principal é fazer parte aí do metabolismo, tá? Então, quando a gente tem um excesso de hormônio tireoidiano circulante, a gente tem um hipermetabolismo, um metabolismo acelerado, tá? E aí, aquele paciente que desenvolve o hipertireoidismo, a tireoide dele vai sofrer uma hiperplasia adenomatosa multinodular, tá? Essa é a principal forma de hipertireoidismo. E a gente também tem o adenoma, que é um tipo de tumor benigno, tá? Então, nesses casos, a gente tem um tipo de neoplasia no adenoma que não é muito agressiva, é benigna e também não faz metástases. Mas é um tipo de neoplasia que vai acometer a glândula e que vai estar aí responsável pela produção exagerada desses hormônios, tá? E nesses casos, que é a forma mais comum de a gente encontrar no gato, se a gente fizer uma biópsia da tireoide, a gente vai ver isso aí, ou uma hiperplasia ou um adenoma. Nesses casos, a gente tem um hipertireoidismo que ele é independente da hipófise, tá? Ou seja, ela não depende da estimulação do hormônio TSH, tá? Então, como que funciona a tireoide? A hipófise vai produzir o TSH vai vir circulante no sangue e vai agir na tireoide, estimulando a tireoide a produzir esses hormônios tireoidianos. Neste caso, a gente não vai ter, não vai ser dependente desse hormônio, ela vai começar a produzir os hormônios sem ação do TSH, tá? Os carcinomas de tireoides também podem ocorrer, e ocorrem em menos de 2%, é um pouco incomum nos gatos, apesar da gente ter diagnóstico aí, ter paciente com carcinoma de tireoide, mas é muito menos frequente, tá? E os distúrbios hipotalâmicos hipofisários. Então, se um paciente tem uma neoplasia no hipotálamo, ele vai produzir o hormônio que estimula a hipófise produzir o TSH. Ou, se ele tiver uma neoplasia na hipófise, ele vai produzir muito TSH. Aqui, nesse quadro, a gente vai ter um paciente que vai ser
tireoide dependente. Então, ele vai produzir muito T4 porque está sendo muito estimulada, tá? Porque tem muita produção de TSH estimulando a tireoide. Então, nesses casos, nesses distúrbios hipotálamicos e hipofisários, são raros também. São casos de neoplasias nessa região. Tá? Então, no hipertireoidismo comum, que a gente atende na rotina, é uma hiperplasia progressiva. Então, a gente vai ter ali a tireoide cada vez mais acometida por essa hiperplasia, tá? Então, com o tempo, a área do parênquima normal, a área que produzia tireoide de forma normal, ele vai sendo substituído, tá? E se a gente fizer algum tratamento medicamentoso, ele não vai interromper a progressão dessa doença. O medicamento, a gente vai ver mais pra frente, que o medicamento, ele age diminuindo os níveis de T4, mas ele não vai agir na glândula. Né? Ele não vai agir curando a glândula. E aí, quanto mais precoce a gente diagnosticar esse paciente, mais chances da gente ainda encontrar um parênquima normal e conseguir, né, fazer um tratamento curativo. Né? E, então, é um processo progressivo, então isso tem que ser falado para o tutor. A gente vai tratar, se a gente escolher o tratamento que é paliativo, esse paciente vai estar sempre evoluindo. Então, essa hiperplasia é progressiva. E aí, se ele toma medicamento para controlar os hormônios tireoidianos, ele vai ter que estar sempre aumentando a dose desse remédio. Então, ele tem que estar sempre sendo acompanhado, tem que vir sempre no veterinário. Qual que é a causa do hipertireoidismo? A gente sempre tem essa dúvida, os tutores têm essa dúvida, nossa, por que ele está desenvolvendo o hipertireoidismo? Né? Qual que é a causa principal? Ainda não se tem muito bem elucidada a causa, mas nesse artigo aqui de hipertireoidismo em gatos, a principal hipótese que eles colocam é os disruptores endócrinos, que são substâncias, bisfenol A, éteres de fenilos, polibromados, são substâncias que causam impacto no sistema endócrino do paciente. Então, por exemplo, o iodo, né? Para ele produzir o T3 e o T4, ele precisa de iodo. Então, esses disruptores endócrinos podem fazer uma maior captação de iodo pela glândula, tá? E aí, eles favorecem a hiperplasia da tireoide. Então, é uma hipótese. Eles ainda não têm 100% confirmado que esse paciente, né, que esse animal desenvolveu essa hiperplasia, esse hipertireoidismo por conta disso, mas é a principal hipótese, tá? E aí, eles se ligam nos receptores dos hormônios, induzindo a produção excessiva também de TSH. E aí, quando produz muito TSH, essa glândula fica hiperestimulada e aí ele faz a hiperplasia, tá? Então, é uma hipótese. Outros fatores também que eu sempre falo para os tutores sempre perguntam, eu posso dar atum, sardinha enlatada? A gente pede para evitar e não ficar dando com frequência, porque tem muito iodo. Então, como o gato tem tendência a hipertireoidismo, é bom evitar essas comidas enlatadas, tá? Então, gente, ó, um gato normal, né, que tem uma tireoide aqui normal, ó, as tireoides, para quem não sabe, elas ficam aqui na lateral da traqueia, são duas, né? São duas glândulas, e aí ela normalmente, o que ela faz? Ela é estimulada pelo TSH, que é produzido na hipófise, e aí ela capta iodo no sangue e começa a produzir os hormônios T3 e T4. À medida que eles chegam a um nível de concentração sérica, esse hormônio, né, esse nível de concentração sérica dos hormônios tireoidianos faz um feedback negativo na hipófise e aí bloqueia a ação do TSH. E aí o TSH diminui na circulação sanguínea e isso faz a produção de T4 normalizar. À medida que o T4 e o T3 e T4 caem na circulação sanguínea, a glândula é estimulada pelo TSH e volta a produzir hormônio tireoidiano. Então, é um ciclo, tá? Só que no paciente que tem hipertireoidismo, então vejam aqui, uma das glândulas está sendo hiperestimulada, né? Ela está com hiperplasia, a outra sofreu atrofia,
porque tem muito hormônio circulante e o TSH está diminuído. Então, o parte de parênquima normal da glândula, que não tem hiperplasia, para de sofrer